Vamos começar agora o painel 17, os novos paradigmas para a publicidade na advocacia. Contaremos com a presença das palestrantes doutora Amanda Magalhães, doutora Grace Stoker, doutor Guilherme Celestino e doutor Baltazar Bittencourt. Eu sou Daniel Villanova, sou advogado, faço parte do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, estarei aqui como mediador e vamos começar a palestra com a doutora Amanda Magalhães, que é advogada criminalista, presidente da Comissão Nacional da Jovem Advocacia do Conselho Federal e presidente da OAB Jovem, além de presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal do IBRAPRED. A doutora vai falar sobre o novo provimento da publicidade na advocacia. Modernizar é preciso. Doutora, você está com a palavra. Muito obrigada, Daniel. Bom dia a todas e todos que estão nos assistindo. Cumprimentar os meus amigos, as minhas amigas da Jovem Advocacia de todo o país, em nome da nossa liderança da Bahia, Sarinha, parabéns pelo evento. E cumprimentar a Grace, Baltazar e Guilherme, além do Daniel. Bom, o meu tema, eu confesso que eu estava na expectativa de falar já sobre o novo provimento. Na aproximadamente 2 semanas, o Conselho Federal se reuniu para deliberar e votar a respeito da proposta de um novo provimento, mas, infelizmente, essa decisão, essa definição, ela foi um pouquinho postergada, porque os nossos conselheiros federais precisavam ter acesso ao voto da relatora, precisava ter acesso à manifestação da Jovem Advocacia e acesso à manifestação do Colégio Nacional de Presidentes Seccionais. Então, eu vou, na verdade, contextualizar e situar vocês que estão nos assistindo sobre todo esse processo longo de alteração do provimento, da proposta de provimento, de alteração do provimento 94 de 2000. Pois bem, o Conselho Federal, há aproximadamente 2 anos, a Grace vai falar mais especificamente sobre isso, vem trabalhando incansavelmente para modernizar o provimento. E por que isso é tão necessário? Bom, o atual provimento que versa sobre publicidade, o 94 de 2000, ele tem 21 anos. Então, faz bastante tempo que a Ordem dos Advogados do Brasil se debruçou sobre a possibilidade de nós, advogados e advogadas, podermos fazer publicidade. O nosso atual provimento, assim como o Código de Ética, ele autoriza, sim, que a gente faça uma publicidade, mas ele se limita a dizer que nós podemos fazer uma publicidade informativa. E, diversamente das propostas que foram apresentadas mais recentemente para a alteração do atual provimento, o termo informativo, ele não atende à necessidade da advocacia. Lá em 2000, a informação que advogados e advogadas poderiam e deveriam transmitir aos eventuais clientes, até para conhecimento da sociedade, se restringiam ao nome, o nome da sociedade, o número de inscrição, o e-mail, o telefone e a área de atuação, a especialidade. Mas hoje, 21 anos depois, nós nos limitarmos a isso significa que nós, na verdade, estamos deixando de expor o nosso trabalho, deixando, de fato, a pertencer à advocacia. Então, o trabalho que vem sendo desenvolvido, ele tem por objetivo trazer informação, conteúdo jurídico relevante. O novo provimento, e por isso eu menciono, como tema da palestra, que modernizar é preciso, ele leva muito em consideração a necessidade da jovem advocacia, de toda a advocacia, efetivamente ocupar e de uma forma normatizada os espaços, os meios digitais. Pois bem, em 2000, acredito que existia já o Orkut, que pouco tempo depois deixou de existir. Foi a primeira rede social, eu lembro também que as pessoas se comunicavam pelo ICQ e depois pelo Messenger, e a gente não tinha, sequer imaginava fazer ligações, chamadas de vídeo, fazermos eventos como estamos fazendo hoje online, fazermos as lives no Instagram. Então, era uma primeira rede social que, de fato, conectava, mas de uma forma bem limitada. Com o passar do tempo, outras redes sociais surgiram, outros meios de comunicação digital surgiram, outras plataformas surgiram e a advocacia continuou limitada a tomar o bom e velho cafezinho, que hoje sentimos muita falta, por conta da pandemia não está sendo possível, mas a prospecção de clientes ela era mais difícil. Hoje, com a tecnologia, eu no Rio de Janeiro consigo me comunicar com a Grace do Rio Grande do Sul. Eu consigo fazer reuniões, a Grace consegue assumir casos no Rio de Janeiro, eu consigo assumir casos no Rio Grande do Sul. Por conta da pandemia, a gente tem se questionado muito sobre quando que a gente vai voltar
a ter o contato pessoal. A advocacia não vai perder isso de forma alguma, mas mesmo assim, se não fosse a tecnologia, além de nós não podermos ter contato com os nossos familiares, os nossos também estariam paralisados. Então, considerando a necessidade já de muito tempo de nós estarmos nesses espaços digitais, o provimento ele precisa normatizar essas relações e essas condutas que não estão normatizadas. Como eu disse, hoje, por exemplo, nós estamos fazendo uma reunião, estamos participando de um evento que o nosso código de ética, que o nosso provimento não prevê. A gente falava aqui nos bastidores sobre a habitualidade, que sempre foi muito questionada e é vedada, inclusive, no nosso código de ética. Como nós seremos punidos hoje por estarmos nas redes sociais habitualmente, eu digo diariamente, às vezes mais de uma vez por dia, nas redes sociais. Então, a gente precisa romper, de fato, e de uma vez por todas, com a lógica de que advogados e advogadas precisam e necessariamente ficar em suas respectivas cidades, nos seus respectivos escritórios, fechado entre as quatro paredes, aguardando o cliente bater a sua porta. O advogado e a advogada que continuam seguindo esse modo de conduzir a advocacia está perdendo o cliente. Só que a gente tem uma linha muito tênue e a proposta de provimento, ela visa exatamente não perder de vista a imperatividade, a necessidade de aplicação e de olhar para o nosso código de ética e para os nossos princípios, porque a nossa profissão ela é sustentada pelos princípios norteadores que estão no código de ética, é uma profissão que foi construída e traz de forma densa todos os ensinamentos e a ideologia francesa, da Revolução Francesa, ou seja, que preza muito mais pelo conhecimento jurídico, pelas ideias, pelos pensamentos, do que uma atividade empresarial, uma atividade que visa a mercantilização. Então, por mais que a gente precise modernizar, e é esse o cuidado do novo provimento que será julgado em breve, será votado e será implementado, é que, ao mesmo tempo que a advocacia precisa ocupar esses espaços no meio digital, a advocacia também precisa ter um olhar, de certo modo, um pouco conservador para que a gente não perca esse ideal, essa função social, que é justamente o nosso objetivo princípio, e dê lugar e se aproxime muito à realidade norte-americana, que coloca a advocacia numa posição de venda de produto, de venda de serviço, de mercantilização. Então, o novo provimento ele é cuidadoso no momento em que cita a impossibilidade de um movimento positivo, de nós, advogados e advogadas, irmos atrás dos nossos clientes. E ele é muito positivo também ao estimular que, ao ocuparmos esse espaço, a gente não apenas ocupe o espaço e diga, somos advogados, nos contrate, o que é vedado também. Ele nos dá a oportunidade de ocuparmos esses espaços e mostrarmos para toda a sociedade que nós temos experiência e que nós produzimos conteúdo jurídico relevante. Portanto, não sabemos ao certo como vai ficar, quais vão ser os artigos, os incisos, mas como norte nós temos que, de fato, a advocacia estará nas redes sociais, que a advocacia terá mais liberdade para ocupar esses espaços, que a advocacia terá mais liberdade para produzir um conteúdo que, a princípio, só era possível ser acessado numa reunião por um cliente, através de uma conversa, de uma consulta. E o advogado e a advogada vão poder, de fato, se fazerem presentes em todos os estados, e digo mais, até fora do próprio país. Então, o segredo do novo provimento, e a gente falava nos bastidores, não é apenas, eventualmente, fazer um investimento financeiro, e aqui eu estou falando rapidamente do impulsionamento, do patrocínio, da adesão ao Google Ads, mas, principalmente, a gente ter mais uma competência adquirida. A advocacia do passado tratava de questões jurídicas, pura e simplesmente, a gente tinha aquela figura do advogado daquela família, como um clínico geral da medicina. A advocacia do presente e do futuro, ela é mais especializada. Ela precisa, diante de um direito tão amplo, ela precisa afunilar para ser melhor naquela área e para se destacar no mercado. E a advocacia do presente e do futuro, ela, além de saber precificar, além de precisar gerir o negócio, porque a advocacia também é um negócio, ela vai precisar saber e produzir os conteúdos. Então, conteúdo jurídico relevante, com certeza, vai ser aprovado e nós poderemos fazer lives, poderemos continuar escrevendo artigos científicos, poderemos ter um canal no YouTube, produzir um conteúdo,
mas desde que o conteúdo ele seja relevante e leve à informação. O foco é justamente que o conteúdo seja informativo. Há muitas polêmicas em torno de quais ferramentas e quais redes sociais vão ser permitidas e proibidas. E eu acho que, na verdade, a questão não é se a gente pode usar ou não o Instagram, se pode usar ou não o TikTok, se pode usar ou não o Facebook. Eu acho que com aquele olhar para os nossos princípios, para os princípios que norteiam a advocacia, para o bom senso, e fazendo uma pergunta que eu me faço todo dia, eu me contrataria? Então, fazendo essa análise honesta, nós teremos a resposta daquilo que deve ou não ser feito. Ferramentas, plataformas, aplicativos não são a questão, porque hoje existe o Instagram, hoje existe o YouTube, hoje existe várias outras, o Spotify. Amanhã eles podem não existir, amanhã eles podem mudar, e a gente não tem como normatizar cada uma dessas plataformas. O que a gente precisa normatizar somos advogados e advogadas, precisamos produzir um conteúdo jurídico relevante, precisamos defender a honra da profissão, mas, ao mesmo tempo, precisamos estar onde todos e todos os profissionais estão. Portanto, acredito que em junho nós teremos uma definição, se Deus quiser, teremos um novo provimento, um provimento moderno, um provimento que dá mais oportunidade para toda a advocacia, porque eu acho que é isso. Hoje, nós temos um mercado que exclui advogados e advogadas em início de carreira e também aqueles que já estão no final da carreira. E a partir das redes sociais, que são os meios mais democráticos, nós poderemos falar, nós poderemos ser vistos. Mais mulheres que também têm uma dificuldade de algum networking por questões de você é mulher, você vai sair vai por um happy hour depois, vai falar do seu negócio. Então, nós enfrentamos essa dificuldade e hoje eu tenho visto com muita alegria cada vez mais mulheres e mais jovens nas redes sociais podendo expor de uma forma ética o seu trabalho. Então, o novo provimento vai modernizar e eu espero que, no final das contas, ele torne o mercado mais justo para toda a advocacia. Muito obrigada. Doutora Amanda, parabéns pela apresentação. Acredito que esse tema é bastante polêmico e interessante para todos nós. E como a doutora bem disse, a questão não são as plataformas, são os princípios que vão nos direcionar ao que deve e ao que não deve ser feito. Parabéns, e foi bastante enriquecedor para o nosso evento. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Grace Stoker, que é conselheira federal da OAB do Rio Grande do Sul, integrante do grupo de trabalho do Conselho Federal da OAB, que elaborou a proposta de alteração do provimento 94 de 2000, com o tema A Proposta de Alteração do Provimento 94 de 2000 e a utilização das redes sociais como forma de publicidade na advocacia. Doutora Grace, com a palavra. Muito obrigada. Bom dia a todos e a todas. Eu inicio cumprimentando a Jovem Advocacia da Bahia, em nome da presidente Sara, pela organização deste importante evento, e também cumprimento os colegas de painel, doutora Amanda Magalhães, Guilherme Celestino, Baltazar Bittencourt e Daniel Villanova. E eu registro aqui a satisfação de poder participar desse encontro e abordarmos sobre esses novos paradigmas para a publicidade na advocacia, falando, no meu caso, especificamente das alterações que estão sendo propostas com relação à utilização das redes sociais como forma de publicidade na advocacia. Como já adiantado pela Amanda, foi elaborado por um grupo de trabalho do Conselho Federal, coordenado pelo secretário adjunto, Dr. Ari Raguiante, do qual sou integrante, a proposta de alteração deste provimento 94, e que está com a previsão de ser votado na próxima sessão do Conselho Federal da OAB, que acontecerá no próximo mês, a princípio agendada para o dia 17 de maio. Foram 2 anos de intensos trabalhos, muitas audiências públicas, além de uma consulta eletrônica que ficou durante todo o período disponível no site do Conselho Federal. E a proposta que está sendo apresentada é o resultado deste trabalho e de tudo que nós ouvimos da advocacia, mas também é resultado da análise de todas as propostas que foram enviadas ao Conselho Federal, inclusive da proposta que foi sugerida pelo Colégio de Presidentes da Jovem Advocacia, que teve importante papel na elaboração desta proposta apresentada. Bom, como sabemos, o provimento 94, que é o que regulamenta a publicidade, ele já possui mais de 20 anos. Então, é inquestionável a necessidade de atualização.
a nova proposta não é da liberação da publicidade, como faz os Estados Unidos, mas sim de uma atualização da norma. É verdade que se propôs a flexibilização de algumas regras, mas sem nos afastarmos dos critérios de moderação, de discrição e não mercantilização. Até porque o novo provimento deve respeitar todas as limitações que nos são impostas pelo Código de Ética e Disciplina. Não se tem dúvida quanto à necessidade e à importância da imposição das limitações na publicidade da advocacia, né? Nós sabemos que a advocacia ela não é uma mera atividade profissional, que o advogado é indispensável à administração da justiça. E ao dizer não à mercantilização, ao impor limites à publicidade, o que se quer é manter a dignidade da nossa profissão, garantindo este caráter de indispensabilidade, que também nos garante as diversas prerrogativas profissionais conquistadas. Mas se de um lado nós temos que manter a dignidade da nossa profissão, por outro lado, não se tem dúvida que nós estamos vivenciando uma grande transformação tecnológica. E com esta atual experiência de distanciamento, se aceleraram muito as mudanças. E esse evento é um grande exemplo disso. E essa transformação, ela não é só tecnológica, ela é da própria dinâmica social. E ela reflete diretamente na publicidade. Surgiram novos meios pelos quais são possíveis se apresentarem produtos e serviços. Temos aí as redes sociais. E a proposta deste novo provimento faz uma releitura da publicidade frente a esta nova dinâmica, a este novo comportamento social, decorrentes exatamente desta transformação tecnológica que nós estamos vivenciando. Pretende-se, sem banalizar os limites da publicidade, permitir a efetiva inclusão tecnológica e digital, e estabelecer também de forma mais objetiva o que se pode e o que realmente não pode ser feito pelos profissionais ao divulgarem os seus serviços. É claro que a proposta ainda poderá sofrer alterações, pois ainda é em votação, mas acredito que a maior parte da proposta deverá sim ser aprovada, porque ela reflete exatamente o que foi ouvido e aprendido com a advocacia nesses mais de 2 anos de trabalho. Uma importante mudança é que se propõe nesta regulamentação o reconhecimento do marketing como uma estratégia possível para a advocacia. E ao se reconhecer o marketing, não se está reconhecendo a possibilidade de mercantilização, mas sim de que é possível a utilização de estratégias de marketing, desde que permitidas e compatíveis com a advocacia. Pois existem diversas estratégias de marketing que são naturalmente e usualmente utilizadas. Talvez nem nos percebamos que se trata de marketing, porque marketing também é, por exemplo, a definição do preço dos serviços, é a definição da imagem profissional, é também a definição dos processos internos adotados na própria prática jurídica, sendo a publicidade apenas uma dessas estratégias. Além disso, quando se fala em marketing, não significa que qualquer coisa pode ser feita, pois o exercício do marketing deve necessariamente ser desenvolvido de acordo com o que é permitido na respectiva atividade. Portanto, o que se reconhece não é a possibilidade de mercantilização, mas sim que é possível aos profissionais se utilizarem de estratégias permitidas e compatíveis com a advocacia. Além disso, como também já adiantado um pouco pela Amanda, se propõe a regulamentação do marketing jurídico de conteúdo. Bom, mas isso já é utilizado, já é, de certa forma, aceito pela nossa regulamentação. Bom, já é utilizado, já tem sido aceito, mas a verdade é que nós não temos uma regulamentação sobre isso. E é exatamente por isso que ainda surgem muitas dúvidas e muitas decisões e interpretações diferentes, muitas vezes até mesmo contraditórias. Então, é proposta uma maior flexibilização das restrições quando se tratar de divulgação de conteúdos jurídicos, porque a produção e divulgação de conteúdo, ela é compreendida como uma estratégia permitida. Os profissionais podem se utilizar das publicações com cunho
educacional para se consolidar profissionalmente. Se nós, advogados, somos indispensáveis à administração da justiça, penso que é exatamente por isso que também nos cabe auxiliar as pessoas a terem o efetivo acesso à informação, ao conhecimento dos próprios direitos. E as redes sociais se prestam muito bem para isso e podem sim ser utilizadas como meio de divulgação para os advogados. Bom, isto significa uma liberação total com relação a esse tipo de publicação? Não, pois são mantidos os conceitos de discrição e sobriedade. O importante é que a ideia central posta nesta proposta é incentivar que os advogados foquem no conteúdo de qualidade. Por isso que o grupo de trabalho também propõe que se agregue um forte trabalho institucional de conscientização e de educação da advocacia. Ressalvo que na proposta se optou por não manter-se listas específicas com meios lícitos, né? Nós entendemos que os meios se transformam muito e, como disse a Amanda, o que realmente importa é o conteúdo que está sendo publicado. Não é o meio que está sendo utilizado que é o mais relevante. Bom, e neste contexto de redes sociais se propôs a regulamentação, por exemplo, das famosas selfies. Elas vêm permitidas, inclusive em julgamentos, em audiências e em toda atividade profissional, claro que com limites, tendo que se respeitar o segredo de justiça, o sigilo profissional, e por óbvio que o direito de imagem de qualquer participante. Mas eu acredito que as maiores inovações nesta proposta, que são também as questões mais polêmicas atualmente, dizem respeito à utilização das ferramentas tecnológicas e à disciplina do famoso impulsionamento, patrocínio Google Ads, que todos querem saber, e aí, podemos ou não podemos nos utilizarmos? Com relação às ferramentas tecnológicas, a proposta é de regulamentação, por exemplo, do chatbot, que vem permitido, desde que para facilitar a comunicação ou melhorar a prestação dos serviços jurídicos. Também são permitidas outras ferramentas tecnológicas que tenham esta finalidade de auxiliar os advogados, né? Mas não podem vir a suprimir a imagem, o poder decisório e as próprias responsabilidades dos profissionais. A maior parte dos tribunais brasileiros estão em fase de implementação ou já contam com ferramentas de inteligência artificial. Nós sabemos que o Victor, a Clara, o Hércules, a Elis, são apenas alguns dos novos servidores do Poder Judiciário. São robôs que trabalham 24 horas por dia. Por isso, nós entendemos que não é apenas possível, mas é sim recomendável que também o advogado se utilize delas para também se tornarem mais efetivos. Pois a utilização de ferramentas tecnológicas nada mais é do que um aperfeiçoamento profissional. E a disciplina, então, dos famosos impulsionamentos, patrocínio e Google Ads, que eu realmente acredito que é a questão mais polêmica quando o assunto é rede social. Se aprovada a proposta com a redação apresentada, haverá liberação do impulsionamento e patrocínio. Mas não é feita uma liberação ampla e restrita, mas sim a sua permissão quando se tratar de publicidade contendo oferta, quando se tratar de uma publicidade não contendo oferta de serviços jurídicos. E por quê? Porque esse tipo de ferramenta torna aquela publicação ativa. E quando nós falamos uma publicação ativa, é que ela pode atingir quem não solicitou aquela publicação. Muitos acreditam que com isso nós poderíamos estar ampliando a distância entre aqueles com maior poder aquisitivo e aqueles sem tanto poder aquisitivo. E eu admito que no início dos trabalhos, antes de aprender sobre a utilização desses mecanismos, eu imaginava que uma liberação dessas poderia efetivamente beneficiar aqueles que tivessem maiores condições financeiras. No entanto, após ouvir a advocacia, após conhecer esses mecanismos, a minha conclusão foi totalmente diversa. O impulsionamento, o patrocínio é muito mais importante para quem está começando do que para quem já está estabelecido. É muito mais importante e efetivo para o menor do que para o grande.
O Google e o Facebook se utilizam de algoritmos que constantemente avaliam a tendência de comportamento social. E são eles que definem e avaliam os critérios para maior ou menor impulsionamento. Eu acredito que o Guilherme poderá falar muito melhor sobre isso, mas é em razão disto que, diferentemente das mídias tradicionais, o maior investimento não necessariamente representará maior impulsionamento e maior patrocínio, já que o critério financeiro não é o único critério utilizado para se obter acesso a determinado alcance nesse tipo de mídia. Então, nas redes sociais, o tradicional quem paga mais leva não se sustenta, pois para as redes sociais é muito mais importante o quanto e como seus usuários serão impactados por determinado post, por determinado link ou por um anúncio. No entanto, o fato de existirem esses outros critérios não retira a importância da existência de certo pagamento. Atualmente, sem um pagamento, uma publicação atinge muito menos do que 10% dos próprios seguidores. Além disso, por meio do investimento é possível se segmentar melhor o alcance, o que também é mais viável para o menor, e muitas vezes a falta desse pagamento pode levar a um boicote da própria rede social, pois o que ela quer efetivamente é se monetizar. Então, quem muito publica e nada paga pode sim ser prejudicado. Talvez, novamente, o Guilherme possa até esclarecer um pouco melhor como isso funciona. Mas a questão é que nas redes sociais, com pouco investimento, mas com um bom conteúdo, um bom trabalho, é possível atingir públicos que até então somente eram atingíveis por meio de grandes investimentos. Por óbvio que existem setores, pessoas e áreas diferenciadas que esse tipo de comunicação nem mesmo alcançaria, mas nós compreendemos que esta é uma oportunidade importante para a advocacia, em especial para a jovem advocacia, e é por isso que se propõe a permissão da sua utilização. Há uma ressalva que, com relação ao Google Ads, a proposta é pela possibilidade apenas quando responsivo a uma busca iniciada por um potencial cliente, pois se vedam aqueles anúncios ostensivos, que são aqueles anúncios que aparecem no YouTube e que obrigam os usuários a assistir esses vídeos, pois esses sim se equiparam muito ao meio televisivo. Portanto, colegas, em meio a essa enorme crise que nós estamos enfrentando, em um mundo em que se discute até mesmo uma realidade sem trabalho, e sem trabalho seja pela escassez, seja pela revolução tecnológica, se buscou na proposta um equilíbrio entre a preservação dos valores tradicionais da nossa profissão, mas também da garantia das condições necessárias para o pleno exercício da advocacia. A ideia central posta na proposta é incentivar que os advogados foquem no conteúdo de qualidade e também trazer um caráter mais preventivo e educativo. Portanto, para se manter dentro dos limites éticos, o advogado deve manter foco no conteúdo de qualidade. Por fim, eu acredito que com a atualização do provimento, a OAB estará, sim, dando um passo muito importante para valorizar ainda mais a advocacia. Eu espero ter contribuído para uma melhor compreensão da proposta e obrigada pelo convite. Doutora, parabéns pela apresentação. Com certeza foi bastante esclarecedora, vai nos ajudar bastante. E parabenizo não só pela apresentação, mas pelo desafio que deve ter sido participar desse grupo. São muitas ideias e, como a doutora Amanda comentou, a linha é muito tênue, né? Então, assim, até que ponto não é mercantilização, até que ponto é. Então, essa ponderação eu imagino que tenha sido o desafio. Então, eu parabenizo pela condução do grupo. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Guilherme Celestino, que é advogado, pós-graduando em Direito Digital, membro da Comissão de Tecnologia da Informação e da Comissão de Direito Digital da OAB, com o tema Algoritmo de Internet e a Publicidade na Advocacia. Doutor Guilherme, com a palavra. Iniciar desejando bom dia ou boa tarde a todos, porque no momento como esse, de um aspecto cultural, eu, como filho legítimo soteropolitano, considero que a tarde só começa após o almoço, então, bom dia, mas aqueles que são representados por boa tarde, muito boa tarde.
Gostaria de saudar esse evento maravilhoso a todos e todas os advogados e advogadas presentes, na figura da nossa presidenta, Sara Barros, e também do nosso diretor tesoureiro, Hermes Elarião, duas pessoas basilares para a grandiosidade desse evento. Gostaria de saudar ao senhor doutor Daniel Villanova por essa mediação desse painel, um tema tão polêmico, um desafio com certeza muito grande em sua carreira, com todo o respeito, pelo tamanho do desafio, certo? E também saudar os colegas que estão aqui presentes, as brilhantes palestras anteriores de doutora Amanda Magalhães e doutora Grace Stocker, a qual eu já peço permissão para buscar alguns elementos do que vocês falaram de uma maneira brilhante, e também saudar ao doutor Baltazar Bittencourt, que com certeza estará aí engrandecendo o nosso evento. Saudar a todos vocês que estão aqui nos dando essa audiência no horário desafiador como esse, já utilizando frases de uma grande amiga minha, que se estiver assistindo sinta-se representada. E o grande desafio desse tema, que é polêmico por si só, certo? É que eu me atrevo a falar, com todo respeito ao notório saber jurídico da doutora Grace Stocker e dos demais colegas que participaram desse provimento, se esse saber jurídico fosse equivalente ao saber computacional técnico, ainda assim teríamos um desafio gigantesco, porque nós estamos lidando com as mudanças tecnológicas que têm um ritmo muito mais avançado do que qualquer mudança técnica normativa. Então, parabéns pelo trabalho, pelo acesso que eu já tive ao provimento. Eu gostei bastante de vários elementos e eu me atrevo a falar já, na minha própria opinião, pessoal mesmo, com a redundância, que acho que esse trabalho é bom também por estar gerando essas discussões. Acho que se fosse um trabalho sem nenhum tipo de discussão, perderia um pouco sua essência ou deixaria de tocar em aspectos que são extremamente importantes. Então, novamente, parabéns a ti e a toda a equipe que fez parte disso. Eu gostaria de falar um pouco de algo que eu considero essencial para que a gente entenda o quanto o provimento ele é importante. Porque toda a evolução, toda a mudança, ela é importante, certo? A gente está lidando com essa mudança tecnológica e isso tem que transpassar pelo tema dos algoritmos. Por quê? Da origem disso tudo. Hoje, a gente se pergunta, pelo menos eu em vários momentos de minha vida me perguntei, como é que as empresas de tecnologia são bilionárias, são as campeãs, estão ali no top 10 de empresas mais valiosas do mundo, e eu não dou R$1 para acessar uma rede social. Existe uma máxima do mercado de tecnologia que diz que quando você não está pagando por aquilo, é porque você é a mercadoria. E se vocês pararem para pensar, como eles conseguem te transformar em uma mercadoria de uma forma que você goste disso? Porque as pessoas usam rede social principalmente por gosto. Algumas usam por trabalho, outras usam por vários outros fatores, até tratamentos, etc. Não estou menosprezando esse pessoal, mas em pesquisas apresentadas, uma parcela expressiva gosta de utilizar redes sociais como entretenimento. Alguns como canal de notícias também, tudo sim, né, descaracteriza isso. Como você consegue gostar de algo que você está sendo utilizado? E aí é que entra essa parte, essa complexidade desse tema dos algoritmos. Vocês parem para perceber agora, vou sugerir um exercício para todos vocês que estiverem assistindo. Se estiverem assistindo por computador, usem o celular. Se estiverem assistindo no celular, façam esse exercício pelo computador. Se só puder usar um terminal, depois da palestra vocês fazem esse exercício. Cheguem na principal rede social de informes, de imagens, etc., que vocês utilizam. No meu caso, é o Instagram. Clique no menu de explorar e veja quantas coisas você gosta e estão ali presentes. Mas como é que o Instagram sabe que aquilo ali está presente? Como ele sabe que você gosta disso? Eu desafio a vocês que são do direito, apareçam lá e vejam quantos conteúdos jurídicos vocês que acessam o tempo inteiro sites de notícias do seu âmbito do direito específico. Seus hobbies pessoais, moda, tecnologia, esportes, como é que ele sabe que está lá? Até o desenho animado que seu filho ou sua filha assiste com frequência está lá no seu explorar também. Como eles sabem disso? Porque tudo é interligado. Essas empresas elas são bilionárias porque elas pegam seus dados e utilizam isso para poder ganhar dinheiro, com marketing dirigido e com fixação dentro da rede. Então, no momento em que você está utilizando a rede, é importante para a rede ter um usuário ativo para poder depois vender isso para marketing dirigido. Eles têm que fazer algo que seja atrativo para vocês. E com isso, vocês ficam fornecendo seus dados o tempo inteiro. Aí tem gente que vai virar para mim e vai dizer assim, mas com certeza isso não se aplica a mim. Eu não tenho Instagram, eu não tenho Facebook, eu não tenho WhatsApp, eu só uso e-mail.
Aí a gente faz mais um exercício. Ok, Google, tocar Saga de um Vaqueiro. Alexa, tocar Saga de um Vaqueiro. Siri, tocar Saga de um Vaqueiro. Eu vou dar um pequeno tempinho para os colegas que, por sinal, caíram num negócio desses, e nesse momento deve estar tocando essa obra musical fantástica, representativa do Nordeste, chamada A Saga de um Vaqueiro, para mostrar que suas informações são captadas o tempo todo. Quando a gente está aqui conversando, está captando no microfone do celular de vocês, ou da Alexa, ou da Siri, ou de vários outros dispositivos que também captam. Muita gente hoje fala a frase, não sei viver, não consigo sair de casa sem meu celular. Seu celular capta informações de GPS e utiliza isso para enviar notícias e marketing dirigido de sua localização. Experimente fazer uma viagem e veja como é que ele sabe que aquela loja daquele lugar que você está apareceu ali para você. Como ele descobriu isso? Pela sua localização do GPS. Experimente trocar um chat em qualquer mensagem, em qualquer envio instantâneo de mensagens. Trocar um chat sobre um assunto que você nunca tratou. Por exemplo, comprar uma bicicleta e veja se não vai aparecer esse marketing dirigido em cima disso. Sim, tá bom, tá certo. Eu estou entendendo como é que funcionam esses algoritmos. Mas e a parte do provimento da advocacia? Isso também funciona para marketing jurídico. Isso também é importante que a gente, como advogado, tenha esse conhecimento de como as coisas funcionam para entender melhor como é que a gente pode normatizar um negócio desses. Então, assim, no momento que você tem, como as doutoras Amanda e Grace Stoker trouxeram brilhantemente, né? A doutora Amanda trouxe na palestra dela o quanto é importante a gente ter uma sociedade cada vez mais digital. É muito difícil você hoje conseguir êxito numa profissão como a advocacia, que é altamente social. Você precisa do contato com a pessoa sem uma rede social, que é hoje é a principal forma de contato das pessoas. Tem muita gente que hoje, em tempos de pandemia, em especial, não está saindo de casa. Não vai sair de casa para procurar um advogado, quando essa pessoa pode conseguir fazer isso por via de internet. Então, como é que a pessoa vai até saber que tem um advogado próximo dela? Será que realmente um impulsionamento em redes sociais também não tem esse tipo de utilidade? Será que não serve para poder você descobrir que em seu prédio sempre morou um advogado que está ali, atuante, só que como ele trabalha fora do seu horário, vocês dois nunca perceberam isso? Ou que aquele seu conhecido finalmente formou e agora ele pode ser advogado? Ele vai espalhar isso como? A gente vê que no provimento anterior, que também eu reconheço a necessidade dos provimentos, isso não é uma crítica à existência do provimento, certo? Mas no provimento anterior a gente fala muito sobre correspondência. Correspondência hoje já virou até eletrônica, electronic mail, e-mail, é isso que acontece. A gente não pode analisar o spam de um e-mail de uma forma e o mensageiro instantâneo de outra. A gente tem que ver as similaridades que eles têm nessa característica de comunicação. Então, você separar esse tipo de coisa é complicado. Para mim, seria muito mais incômodo receber 30, 40, 50 e-mails de um escritório de advocacia na minha caixa do que receber um mensageiro instantâneo, seja lá qual for o formato, dentro da minha rede social e pronto, uma vez no mês. Entendeu? É esse tipo de característica que a gente também tem que se apegar. E no momento que a gente entende como os algoritmos funcionam, a gente vê luzes em fim de túnel que a gente pode sim se utilizar como parâmetro. Então, por exemplo, a doutora Grace aqui, ela também trouxe de uma maneira fantástica na palestra dela essa parte da prospecção ativa e da prospecção passiva. Isso foi abordado de uma maneira sensacional. Então, não vou nem de longe passar por cima do que ela já apresentou brilhantemente. Eu vou pegar e emprestar esse conceito para colocar no contexto. Será que uma pessoa que está usando rede social está vendo, por exemplo, um vídeo de um esporte, acabou de ver aí os resultados da Libertadores de ontem, para quem for fanático de futebol, aí aparece entre um e outro, né, uma mensagem dessas e outra, um escritório de advocacia oferecendo divórcio? Imagine nessa situação, né, um homem médio, casado, assistindo isso, a companheira, enfim, a pessoa que ele ama, observa e diz assim, vem cá, está aparecendo aí na sua rede social divórcio porque está pesquisando, está interessado porque, olha a situação constrangedora da pessoa, como é que fica? Como é que a pessoa vai explicar? Não, é porque, amor, olha só, impulsionaram aqui, como eu sou do direito, eu fui atingido. Não dá, gente, não tem como, é difícil de explicar. É esse tipo de publicidade que nós, advogados, desejamos que aconteça, certo? E tem um outro tipo também, que é a prospecção passiva, que é quando o advogado, ele não mais busca a alcançar o cliente, que é o caso da ativa. Ele vai
em cima do cliente na ativa. Na passiva, o cliente é que o procura. Aí eu faço uma pesquisa sobre divórcio e encontro um advogado pelo Google Ads, por exemplo, que foi citado aqui. Fantástico! Aí eu vejo um artigo que eu li recentemente que fala que uma das causas de desemprego da pessoa, pedir demissão do emprego dela, é porque ela está depressiva. Uma das causas, 14%, é porque ela está desmotivada. E desmotivação é uma das consequências da depressão. Sem fazer uma análise profunda sobre o assunto, pegando só esse trecho. Será que eu poderia, então, colocar serviços de advocacia trabalhista para a pessoa que pesquisar sobre depressão? Porque 14% dos fatos que a pessoa pede demissão, ela pode ser uma das consequências da depressão? Será que isso é justo? Será que o advogado, por exemplo, deve ser associado a um nome como futebol? O cara está pesquisando sobre uma determinada equipe, um determinado esporte. Poxa, vou ver se esportes eletrônicos vão entrar na modalidade olímpica, porque meu filho fica o dia inteiro aqui jogando. Aí eu pesquiso sobre isso e encontro lá, eu sou advogado. Será que isso tem relação? Mas, poxa, é publicidade passiva. Mas não tem a correlação direta com a atividade do advogado. É indireta nesse ponto. Não há uma correlação. O advogado não está prestando um serviço de ser atleta de futebol. O advogado está prestando um serviço jurídico. Então, a sua campanha publicitária deve se ater a isso também, em meu próprio entendimento, certo? Até o próprio uso das ferramentas de prospecção passiva também deve ser observado. E na prospecção ativa, que é uma grande arma que a Jovem Advocacia tem, eu concordo perfeitamente com tudo que foi trazido aqui. Eu acredito, sim, que nós poderemos gerar esse impulsionamento que a maioria das redes propõe. Só que a gente tem que também observar isso com cuidado, porque o impulsionamento com o algoritmo que funciona, ele tem de duas formas. A primeira, que a galera chama de contatos concêntricos. Eu sou amigo de doutora Grace. Quando eu impulsiono, eu vou afetar os meus amigos. E vou afetar os amigos de doutora Grace, que conhece doutora Amanda. Aí, no meu impulsionamento, eu afeto os meus amigos, os de doutora Grace, os de doutora Amanda, que conhece o doutor Baltazar, e assim a gente entra no efeito cascata. Ok. E também tem o da associação por assunto. A mesma coisa que eu acabei de falar aqui, da prospecção passiva, também pode acontecer em redes sociais. Eu estou no meu menu de exploração, que todas as redes sociais hoje colocam isso como moda, ou na própria linha do tempo, e estou passando, acho um assunto interessante aqui, computadores. Aí, de repente, eu estou passando e vejo, precisa de um advogado? Ligue para mim. O que é que tem a ver com o computador? Eu estou procurando um computador, eu vou achar um advogado? Para quê? Eu preciso de um advogado agora para comprar um computador também? Eu espero não precisar, eu espero que o meu computador já perfeito, certo? Eu espero não precisar de um advogado no momento que eu compro o computador. Se o computador vem defeituoso, aí já é outra história, né? Ah, aquela marca ali que é campeã do Procon, aí já tem um advogado do lado. Na hora de comercializar a compra é importante, é indicado, mas ainda assim não é essencial ao serviço. O que eu estou falando nesse ponto é a parte de pesquisa, de procura. Será que eu ser captado por isso é muito importante? Será que esses dados que eu estou evadindo por estar utilizando a rede devem também ser utilizados para que qualquer pessoa me procure em qualquer momento de minha vida? Será que meu GPS numa praia, tomando uma água de coco e curtindo o litoral pós-pandemia, obviamente, porque nesse momento está todo mundo em casa, é o suficiente para chegar um cidadão de terno, né? Oi, tudo bom? Você precisa de advogado? Eu estou aqui. Poxa, não. Ah, mas não tem essa parte presencial. Você não vai ver ninguém de terno na praia. Mas você vai achar um cara no seu celular, num momento como esse, te mandando esse tipo de mensagem. Então, é em cima disso que eu queria dizer. E para finalizar essa apresentação, eu também digo o quanto essa mudança do provimento é importante, porque nós temos parâmetros, certo, que são da realidade dos anos 2000. E se vocês pararem para ver, aí eu vou ter que realmente entregar a idade, então, por favor, não façam piadas, certo, com a idade avançada do cidadão que ainda não pôde tomar vacina, não estou nessa fila de prioridade, mas nos anos 2000, uma das redes sociais mais utilizadas era o Orkut. Pouco tempo anterior, Mirk. E aí, quem utiliza hoje qualquer rede social dessa? É muito difícil se encontrar alguém, no máximo 1 ou 2 nostálgicos. MSN Messenger, pelo amor de Deus, isso já caiu há muito tempo. De novo, fazem programas pela nostalgia, para poder colocar o design, puxar aqui a fonte, mas não usam. E quando a gente coloca do provimento, que uma das coisas que eu mais elogio desse provimento é que ele se ateve ao produto
e não a marca, né? A quem está, o que está sendo oferecido e não a quem está oferecendo. Se a gente falar das redes sociais da moda de hoje, TikTok, WhatsApp, Kawaii, entre essas todas outras, daqui a 5 anos a gente vai falar sobre o quê? Vai ter que fazer um novo provimento, disputar toda a advocacia e realizar isso de novo? Então, assim, a gente tem que se apegar de fato a como esses algoritmos trabalham, a parcimônia de como a advocacia pode explorar isso e os produtos, né, que estão surgindo de uma maneira a mais abrangente possível. E aí, nesse ponto, é que eu gostaria muito de também dizer, não é muito difícil, certo? Mais próximo do impossível. Eu então me arrisco a falar, não haverá provimento que preveja 100% das possibilidades. Então, uma das coisas que eu também elogio bastante desse provimento é a percepção de que a unificação do entendimento é importante. E, por isso, consultem os tribunais de ética e disciplina quando vocês tiverem algo especialíssimo, tá certo? Muito obrigado a todos, estou aqui disponível para quem tiver qualquer tipo de dúvida. Boa tarde ou bom dia. Guilherme, parabéns pela apresentação. Eu acredito que a gente vai precisar ler e aprender um pouco sobre esses algoritmos, porque é uma realidade, né? Não basta você se cadastrar numa rede social e começar a publicar e começar a contratar. A gente precisa estar junto, não só com o novo provimento, né, que vai trazer algumas novidades, mas com a própria ferramenta, que tem muita coisa, a gente precisa, de certa forma, também aprender. Eu, particularmente, ainda tenho algumas dúvidas, mas algo interessante é que você falou de Instagram e as redes sociais. Hoje você está na rua e alguém fala assim, como é seu nome? Doutor Guilherme Celestino. O cara vira para o lado, acessa uma rede social e já lhe conhece. Se for o Instagram aberto, ele já sabe mais ou menos quem são seus amigos, sua área de atuação. Então, assim, é muito rápido o acesso, né, às informações. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Baltazar, que é advogado, mestrando em Ciências Jurídicas, presidente da Comissão da Jovem Advocacia da OAB do Espírito Santo. O tema será o marketing digital é a salvação da jovem advocacia? Doutor Baltazar, com a palavra. Obrigado, Daniel. Bom dia e boa tarde a todos. Gente, que desafio para mim hoje é suceder doutora Amanda, doutora Grace e o doutor Guilherme. É uma grande honra estar aqui e buscar ainda tentar complementar todas as brilhantes palestras que me antecederam. Cumprimento doutora Grace, doutora Amanda, doutor Guilherme, doutor Daniel. Cumprimento os organizadores desse evento em nome da presidente Sara, do presidente Fabrício e do tesoureiro, doutor Hermes. Hoje a gente está falando aqui de um tema realmente de suma importância, de um tema que me tirou algumas noites de sono, né, sobre reflexões e sobre mudanças também de opiniões e de visões, mas de que forma eu posso hoje contribuir com vocês depois do conteúdo brilhante que foi passado pelos meus antecessores, né? Então, eu acho que me serve hoje, para finalizar isso, é colocar algumas reflexões, alguns questionamentos. Hoje a gente verificou que não podemos fugir do meio digital. Por mais que você não se alinhe, por mais que você não tenha intimidade, isso voltado, obviamente, para a advocacia, por mais que você não se sinta confortável com o meio digital, se você quiser, de alguma forma, sobreviver a esse mercado de trabalho que está pungente, que está cada vez mais se direcionando para o mundo digital, você vai ter que aceitar essa realidade. Para uns vai ser mais fácil, para outros vai ser muito difícil, exatamente pelo fato de que nem todo mundo tem essa intimidade, nem todo mundo tem a rede social como uma zona de conforto. Para mim, também, é um desafio, e será um desafio me adequar a isso, mas nós temos que entender essa realidade. Pelo que eu percebi, pelo menos nas discussões que a gente teve aqui com a Jovem Advocacia Capixaba, e isso se reflete com a Jovem Advocacia Nacional, é que é importante o direito digital, o mundo digital, mas será que isso
vai ser eficiente para o grande objetivo da jovem advocacia? Qual é o grande objetivo da jovem advocacia, a grande dificuldade que a jovem advocacia tem para se posicionar dentro do mercado? É a busca de clientes. Pelo menos em minha visão, é isso. É o advogado se posicionar e ter clientes para poder trabalhar. Esse é o grande desafio do advogado que acabou de sair da faculdade e que fica batendo cabeça, eu bato cabeça até hoje, dos altos dos meus 4, 5 anos de advocacia, como eu busco clientes. E a jovem advocacia percebeu nessa alteração desse provimento, talvez, e depositam grandes esperanças nessa alteração desse provimento. E isso é o que me preocupa. Será que eventual alteração do provimento com flexibilização das normas realmente será o caminho da salvação para a jovem advocacia? Será que a permissão, por exemplo, de publicação, de impulsionar publicações, vai ser o caminho que o jovem advogado tem que se destinar 100% para a captação legítima de clientes? É isso que eu me questiono. O trabalho que foi feito pelo Colégio de Presidentes Jovens, liderado e capitaneado pela nossa presidente nacional, doutora Amanda, ele foi muito importante, foi muito desafiador para nós tentarmos alcançar qual seria o melhor interesse da jovem advocacia. Eu acho que isso se refletiu muito bem, mas eu acho também que é um trabalho nosso buscar essas reflexões. A gente vê que a jovem advocacia está depositando muitas esperanças no mundo digital, e será que realmente esse é o caminho? Eu sou completamente favorável à flexibilização. Eu acho que nós vamos aproveitar muito dessa flexibilização, mas nós temos também que ter um pouquinho mais de pé no chão, eu acredito. É eficiente? Por estatística, eu posso garantir uma coisa para vocês, e fiquem à vontade para me corrigir se eu estiver errado. Por estatística, você não vai ganhar dinheiro na internet, porque é grande minoria das pessoas que estão no mundo digital. E olha que quase todo mundo está no mundo digital. É grande minoria que dessas pessoas, essas pessoas ganhem dinheiro por meio da internet. É grande minoria dos advogados que fazem captação de clientes. Se entendam captação, eu já estou presumindo a captação ética, a captação por meio de publicações informativas, mas é muito minoria quem faz essa captação por meio da internet. Isso vai mudar com o provimento? Com a alteração do provimento? Essa é a minha dúvida. Porque para você ter uma constância nas redes sociais e para as redes sociais te darem resultados, e eu digo financeiro, porque o objetivo da jovem advocacia, a gente não pode ser hipócrita, você se sustentar da advocacia, você ganhar dinheiro com o seu trabalho. E será pelo meio do mundo digital que você vai conseguir ter clientes e ganhar dinheiro? A grande dificuldade, o grande desafio de quem quer se utilizar das redes sociais para monetizar a sua advocacia, vem primeiramente, como já foi dito anteriormente, você precisa de ter um planejamento muito sério. Porque rede social não é brincadeira. Rede social, você não vai conseguir captar clientes ou se posicionar no mercado tirando um monte de selfie todo dia na frente do fórum. Não é isso que o cliente procura você. Não vai ser por aí que o cliente vai te procurar. Então, você vai impulsionar uma publicação de que você está na frente do fórum, e isso vai te trazer um cliente, uma pessoa vai te ligar, olha, ele está aqui no fórum, ele está trabalhando, deixa eu ligar aqui para ele, deixa eu procurar o site do escritório dele e entrar em contato. Então, tem que ter muita responsabilidade nas redes sociais, até porque, como a doutora Grace falou, a flexibilização não vai ser no sentido dos Estados Unidos. Então, nós temos diversas normativas éticas que a gente vai continuar seguindo, da sobriedade, da urbanidade. Isso, mesmo com a eventual patrocínio, isso será efetivo, né? Então, além da constância, além do planejamento, você tem que criar conteúdos, considerando a constância e o planejamento, conteúdos de extrema qualidade, para você, de alguma forma, se destacar. E ainda ter conhecimentos grandes de marketing. Gente, será que o jovem advogado que está labutando todo dia e buscando se posicionar no mercado vai ter tempo para processos, para criar planejamentos mensais, semanais,
com constância, para criar conteúdos de qualidade, para estudar sobre marketing, para fazer audiência, para administrar o seu escritório, para fazer a faxina no seu escritório, porque o jovem advogado e advogada, ele é tudo no seu escritório, né? É o faxineiro, é o organizador, é o gestor. Será que o jovem advogado vai ter tempo para tudo isso? E será que o jovem advogado e advogada, a partir do momento que se dedicar exclusivamente para as redes sociais, não estará perdendo a sua base? E aí eu digo, do que adianta você se mostrar nas redes sociais como um advogado, como um grande advogado ou advogada, se você não advoga? As suas redes sociais, o mundo digital, ele tem que refletir a sua realidade, porque no final não vai se sustentar. Então, vejam só, a alteração desse provimento vem para beneficiar toda a advocacia. Eu acho que é uma alteração extremamente necessária para se adequar, como o Guilherme falou. As normativas, elas estão se baseando no ano 2000, uma realidade completamente diferente. E, além de tudo, veio essa pandemia esse ano também, que mudou a realidade de 2019. Para mim, os pensamentos de 2019, eles estão todos atrasados. Porque eu tinha um pensamento de 2019 que eu era contra isso de impulsionamento de publicações. E hoje, a situação se reverteu ao ponto de muita gente mudar de opinião. E é importante isso. Então, vejam que essa alteração vem para beneficiar, vem para privilegiar a advocacia e a jovem advocacia, mas nós temos muito que ter o pé no chão. Até porque, a partir do momento que se abrir esse leque, existe um grande dogma do mercado, que é a lei da oferta e da procura. A partir do momento em que a oferta ela crescer, com advogados entrando, se utilizando desse serviço, a procura também, né? Então, talvez os preços que hoje são acessíveis podem não se tornar acessíveis, porque o objetivo das redes sociais é monetizar com isso. Se tem muita gente utilizando, se tem muita procura, os preços eles podem tender a subir. E, além de tudo, grandes empresas ainda não migraram da publicidade convencional, da televisão, de outdoor, das publicidades físicas para o meio digital. Ainda não. A gente não está no auge disso. A partir do momento em que grandes empresas como bancos, Bradesco, Banco do Brasil, como Magazine Luiza, como empresas mais tradicionais, pararem de se dedicar a gastar milhões de reais em 30 segundos numa televisão e começarem a gastar milhões de reais em publicidade nas redes sociais, isso pode mudar o panorama que a gente vive hoje. Então, uma coisa é a regulamentação como está hoje, mas nós temos que nos preparar para a grande concorrência, para a concorrência de grandes empresas que virão futuramente, e que isso vai aumentar a demanda, vai aumentar a oferta, e talvez os preços podem aumentar também. E aí a jovem advocacia fica perdida nesse mercado que pode se tornar saturado. Então, nós temos também que ter consciência de trabalhar a nossa base, de trabalhar o nosso sustento, e que sem a nossa base e o nosso sustento com trabalho e com dedicação, as redes sociais, elas não vão se sustentar. Vejam só, a doutora Grace falou também a questão da monetização, e que pode haver um desequilíbrio econômico de grandes escritórios e de advogados. Obviamente, a gente sabe que os valores que são depositados nessas publicações não são um único requisito para se determinar o alcance de uma publicação, mas é um deles. Isso a gente tem que reconhecer, é um dos requisitos. E grandes escritórios que podem destinar 20 mil reais para uma publicação em um dia, certamente vai sair na frente de um jovem advogado que pode destinar 20, que pode destinar 15. E tem uma outra coisa também. Considerando que as redes sociais trazem resultado com planejamento e com constância, grandes escritórios possuem grandes equipes que vão se dedicar a produzir conteúdos de qualidade e revezarem para criar um planejamento com constância, coisa que um jovem advogado e advogada não vai conseguir fazer. Eu ainda acho que talvez eu possa estar jogando um balde de água fria em muita gente que depositava, mas eu acho isso importante, da gente ter essa responsabilidade, da gente ter o pé no chão, de que nós temos que trabalhar a nossa base. Sem a nossa base,
sem um trabalho com suor, sem estudo, sem dedicação para a sua advocacia, as redes sociais elas vão ser somente flores. Ela vai florear aquilo que não reflete a sua realidade, e a partir do momento que você consegue, vamos supor que você conseguiu captar um cliente pelo conteúdo que você posta na rede social. E esse cliente vem para você, mas acaba se decepcionando com o seu trabalho, porque você não se atualizou daquela jurisprudência nova, porque você não conseguiu dar conta do atendimento para aquele cliente, da manutenção daquele cliente, porque você está focado nas redes sociais e não está trabalhando com suor, com dedicação. Então, eu acho que ainda as redes sociais elas vão vir para colaborar, para ser um plus na sua advocacia, mas você não pode esquecer da advocacia raiz. O meio físico, a captação de clientes por meio da indicação ainda é o principal meio de captação de clientes. Porque você pode começar a sua captação no seu âmbito pequeno familiar. A partir do momento que você se tornou advogado, muito provavelmente sua mãe, ou seu pai, ou seu tio, vai depositar uma causa, uma confiança para você. E é aí que você tem que se agarrar. E ainda te garanto, seu pai, sua mãe, seu tio e sua tia não vão depositar a causa da vida deles em você, porque ainda não possuem a confiança no seu trabalho. E a partir do momento que você pega causas familiares e você vai mostrando que você tem competência, que aquela pessoa pode confiar em você, esse leque vai se abrindo da sua família, vai se abrindo para familiares mais distantes, vai se abrindo para amigos mais distantes. E aí você começa a criar uma rede profissional, e aí é importante, por exemplo, para você criar um network profissional, você fazer parte da OAB, você está ligado à OAB, participar de alguma comissão, participar da Jovem Advocacia, da Comissão da Jovem Advocacia, do Conselho aí da Bahia, participar da onde você estiver da sua OAB, para você conhecer profissionais e você buscar referências. Muitas pessoas saem da faculdade e não tem nenhuma referência na advocacia, seja um amigo próximo, seja uma família, e como que esse jovem advogado e advogada vai começar a trabalhar? Somente fazendo postagens nas redes sociais, sem ter um processo, sem ter um cliente, e isso infelizmente acontece muito. Tem muitos advogados nas redes sociais que se portam e se posicionam como grandes advogados nas redes sociais, mas não tem um cliente, não vai em uma audiência. E isso será que vai se sustentar? Então, algumas dicas que eu dou se você não tem uma referência, busque essa referência, por exemplo, dentro da OAB, e se ofereça para acompanhar esse advogado de referência, para você poder mostrar o seu serviço. Se ofereça para acompanhar, para fazer uma petição, para você ir se posicionando nesse mercado de uma forma orgânica, de uma forma natural. E considerando o esgotamento, certamente, do tempo, eu acho que a mensagem final que eu posso deixar para vocês aproveitem as redes sociais como um meio secundário para você se posicionar no mercado, mas não esqueça de trabalhar com muito suor, com muita dedicação, não esqueça de se atualizar, de estudar, porque com estudo, com trabalho e buscando essas referências profissionais, os caminhos vão se abrir. E a rede social e o mundo digital vai servir para confirmar isso, para posicionar isso. E eu espero, dessa forma, ter contribuído um pouquinho, depois de suceder a doutora Grace, Amanda e o doutor Guilherme, e parabenizar esse evento, parabenizar a mediação do doutor Daniel, parabenizar a Sara pela organização, e foi uma honra, foi um prazer ir para a Bahia, mesmo que de forma virtual, é a minha terra, em que pese eu estar aqui no Espírito Santo. Eu sou baiano, morava em Salvador, morava em Brotas, estudei no Colégio Sacramentinas, então minha vida está aí na Bahia, eu tenho uma paixão pela minha terra, assim como eu tenho aqui paixão pelo Espírito Santo também. Então é um prazer estar aqui com a Jovem Advocacia Baiana e participar desse evento. Muito obrigado e a todos uma boa tarde. Doutor Baltazar, posso dizer que você encerrou com chave de ouro. Parabéns pela apresentação. Eu gostaria de agradecer a todos e a todas que participaram do evento, que acompanharam a gente até agora. Doutora Grace, doutora Amanda, doutor Guilherme, doutor Baltazar, obrigado pelas apresentações. Gostaria de agradecer a nossa presidenta, a doutora Sara Barros, pelo convite, pela oportunidade. Ela que é uma guerreira dentro da OAB Jovem, junto com todos os diretores. Queria agradecer também a doutor Hermes, nosso diretor tesoureiro, e um eterno combatente aos interesses da Jovem Advocacia.
E registro também meu agradecimento a todos que trabalharam nos bastidores desse congresso, que nos deram todo o suporte para acessar, para manusear, porque essa tecnologia também é nova e sem eles, com certeza, seria muito complicado. Então, a gente encerra por aqui nosso painel e eu reitero o meu agradecimento a todos.